Acho muito importante que a igreja tenha momentos assim para parar e refletir sobre o tema da família, porque se há uma instituição edênica, né, porque vem de lá, que vem sendo tão atacada atualmente, assim como outra instituição edênica, que é o Santo Sábado, é a família. Então é importante que a gente não só pare para refletir sobre os planos de Deus para essa instituição, como também a gente ore, né, para que Deus abençoe as famílias da igreja, abençoe as famílias que estão agora nos acompanhando aqui ou que vão assistir depois da gravação, porque o inimigo de Deus sabe que se ele atacar a família e for bem sucedido, ele vai conseguir também abalar a sociedade, prejudicar a igreja em sua obra e trazer tristeza, né, às pessoas. É o que ele mais gosta de fazer, infelizmente, né? E se há uma pessoa, ou se há pessoas que podem contribuir grandemente para a sua salvação ou, infelizmente, para a perdição também, são os familiares, né, que são os mais próximos, especialmente o cônjuge. Por isso que a Bíblia ela é tão enfática, e a igreja também, em nos aconselhar, quando o assunto é casamento, a buscar alguém que tenha os mesmos valores, os mesmos princípios, né? Evitar aquilo que a gente conhece como sendo chamado de jugo desigual. Mas se a pessoa já é casada e se converteu depois, que ela então ore muito mais aí, né? Para que o cônjuge seja santificado, como diz o apóstolo Paulo, para que ela, o cônjuge, no caso cristão, seja uma influência poderosa na vida do outro, né, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, porque Jesus na família faz toda a diferença, toda mesmo, né? Tem pessoas que acham estranho, por que que Deus pede que nós o amemos acima de todas as coisas? Como eu posso amar a Deus antes da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, né? Será que Deus é um Deus tão ciumento assim? Na verdade, falta um pouco da compreensão de que Deus é amor. Ele é a fonte do amor. Então, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, quando nós temos comunhão íntima com Deus, o amor verdadeiro vai fluir, né, até nós, vai encher nossa vida. E aí, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você passa a amar os demais muito mais do que amaria se não tivesse Deus na sua vida. Então, repito, ter Deus na família é a melhor coisa que a gente pode almejar, né? Porque Deus vai nos dar o amor verdadeiro para amarmos os nossos, né? E amarmos as pessoas, enfim, precisamos desse contato com a fonte do amor. Eu preparei uma apresentação aqui, quero compartilhar com vocês sobre família, né? Aqui está. Família, um projeto de Deus. E o que eu fiz basicamente foi escolher algumas famílias bíblicas, desde o princípio da história deste mundo até uma família do Novo Testamento, tá? Depois eu vou revelar qual é. E se é um projeto de Deus, nós precisamos buscar na palavra de Deus, na revelação de Deus, as orientações necessárias, né? Claro que depois do pecado, muitas dessas famílias se tornaram, como a gente diz, né, disfuncionais. Tiveram virtudes, tiveram defeitos, e óbvio que a gente pode aprender das qualidades e pedir a Deus que nós possamos ter também essas qualidades e aprender por contraste dos erros, né? Para que Deus nos ajude a não cometê-los também. E quando se fala em família, obviamente que eu não posso deixar de iniciar pelo projeto original, né? Ali em Gênesis 2, 18 a 25, nós encontramos então a primeira família e orientações bem claras aqui na palavra de Deus. O texto, se vocês quiserem acompanhar comigo na Bíblia de vocês, é interessante. Gênesis 2, 18 a 25. O texto diz assim, ó. Já encontraram aí o texto? O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante ou idônea em algumas traduções. Alguns ficam um pouco preocupados quando leem assim. Quer dizer que a Eva foi feita para ser uma ajudante, uma auxiliadora? Bem, a expressão hebraica aqui é Ezer Kenegdo, uma auxiliadora idônea, né? E é bom lembrar que essa expressão também é usada, por exemplo, nos Salmos, para se referir a Deus. Deus é o nosso auxílio, Deus é o que nos ajuda. E ninguém, em sã consciência, que conhecendo a palavra, diria que Deus é inferior a nós por ser nosso ajudante, né? Por ser nosso auxílio, nosso auxiliador. Então aqui é a mesma coisa. A mulher não foi criada para ser uma ajudante, simplesmente. Ela foi criada para ser uma companheira, uma co-igual a Adão, né? Igual em essência, igual em natureza, porém
com as diferenças que são complementares. Porque mais adiante o texto vai dizer que, então, esses dois, eles se unem, aqui no verso 24, olha só. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui tem a sequência da felicidade, né? Primeira coisa, para que um casal possa se formar como família, né? Enfim, é preciso que haja maturidade. Quando o homem e a mulher têm condições de deixar a casa paterna e ter a sua própria casa, né? Administrar a sua própria casa. Isso aí é maturidade. E depois, a união, né? Abençoada por Deus, que se chama casamento, tornando-se os dois finalmente uma só carne. Então, antes da união íntima, né, da união sexual, abençoada por Deus, é preciso maturidade e é preciso a bênção de Deus, que é o casamento. Essa sequência é que traz felicidade, estabilidade. Infelizmente, a gente vê no mundo hoje aí uma total subversão dessa ordem, né? E as consequências que isso traz também para a pessoa, para a sociedade, enfim, consequências emocionais, consequências físicas também. Mas se isso aqui for obedecido, e nos espelharmos, né, nos planos de Deus de uma relação heteromonogâmica, né, como se diz, é, teremos a bênção de Deus e teremos a garantia de felicidade, né, porque o casamento foi criado por Deus, não é uma instituição humana, é uma instituição divina, para trazer felicidade aos seres humanos. Dois seres que são essencialmente iguais por criação, mas que se complementam, porque também têm as suas diferenças, né, complementares. Isso é muito bonito. Bom, a outra família, aí já é uma família no mundo pós-pecado, né? Avancemos um pouquinho aqui, Gênesis 18, Gênesis 18, versos 18, 19 e 22. Vamos ali a esse texto. É uma passagem muito bonita também, porque ela fala de uma família que foi abençoada por Deus. Como eu disse, tinha também seus problemas, suas lutas, né? Mas suas virtudes também. Gênesis 18, no verso 18, nós lemos assim: Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem, eles guardem, né, os filhos, a família, e pratiquem a justiça e o juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Bem, sempre foi e sempre será um desafio ser pai, ser mãe, e como diz o texto aqui, né, ordenar os filhos, né, ter uma casa, uma família, um lar bem ordenados, bem administrados, bem conduzidos. Mas nós temos aqui no verso 22, então, digamos assim, o segredo de Abraão, que nós podemos e devemos ter também na nossa vida, né? Aqui diz assim: assim aqueles homens, aqueles que apareceram para Abraão, né, para comunicar a destruição de Sodoma, eram três, né? Jesus e dois anjos, nós sabemos disso. Então aqueles homens partiram e foram dali para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Eu gosto desse verso que diz: ele, Abraão, permaneceu ainda na presença do Senhor. Então esse ainda é o que faz toda a diferença. Quando você é um pai de família, uma mãe de família, você precisa permanecer na presença do Senhor. Os outros pode ser que até dediquem pouco tempo para a oração, para a comunhão, para o estudo da palavra, mas você tem uma missão sagrada. Você recebeu de Deus a incumbência de ser pai ou mãe, né, ou esposo, esposa. Então você precisa buscar na presença de Deus orientação, sabedoria, paciência, tudo isso, todas essas virtudes necessárias para ser o que você tem que ser. Então, o segredo é permanecer na presença do Senhor. Enquanto outros talvez ficassem ali por alguns minutos, um pouco de tempo com Deus, Abraão permanecia. Então, façamos isso também, né? Tenhamos nossos momentos devocionais todos os dias, dedicar tempo para a leitura da Bíblia, que é a nossa fonte de inspiração, de motivação, de orientação de Deus, né? E ter nossos momentos de comunhão a sós com Ele. Outro texto bonito, Gênesis 12, volta um pouquinho aí. Gênesis 12, 7 a 9. O texto diz assim, ó: o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido, passando dali para o monte a leste de Betel.
armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então nós sabemos muito bem que o patriarca tinha por hábito construir altares, né? Lógico que em nossos dias o altar não é exatamente literal, né? Mas nós temos o conceito, né? O princípio de reunir a família em torno do Cordeiro. Isso hoje a gente chama de culto familiar. Então é muito importante que, além dos momentos devocionais a sós que cada um tem que ter, se vocês têm filhos, se vocês constituíram uma família, se reunirem. Quem sabe em algum momento à noite ali, para cantar um hino, para ler um texto bíblico, para orar juntos, isso é muito importante, né? Desenvolver esse bom hábito de ter o culto em família. E tenho certeza de que os filhos, eles levarão da casa dos pais muitas lembranças, e entre essas lembranças muito especiais estão justamente os momentos do culto em família. Isso deixa lembranças especiais, lança sementes, né, no caráter, na mente, no coração dos filhos, que possivelmente também vão reproduzir isso nas suas famílias e assim por diante. Então não se esqueçam disso, né? O altar da família. Outro texto muito bonito também em Gênesis, agora mais para frente um pouquinho, Gênesis 24, capítulo 24, versos 50 e 67. Vamos ler juntos? Labão e Betuel responderam: Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você, e que ela seja a mulher do seu filho, ou do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor. E aí, no verso 67, para encurtar a história, né? Que é muito bonita, Isaac a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou, né? E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. O que eu vejo aqui nesse texto, e aqui o recado é para os solteiros que pensam em casar, né? Que isto proceda do Senhor. Os pais, né, de Rebeca perceberam isso. É, Ela percebeu isso. Notem que ela teve a liberdade de ir ou não com o servo de Abraão. Ela poderia escolher não ir, ela tinha essa liberdade. Entre o povo de Deus tem que ser assim, né? Nada de casamentos arranjados, essas coisas, né? Porque é uma escolha pessoal. Mas quando ela percebeu que vinha de Deus aquilo, ela se submeteu, aceitou e eles foram muito felizes. Porque é óbvio que Deus escolheu a melhor pessoa para ambos, né? Então, quando você está nessa fase de namoro, antes ainda, na verdade, né? Antes ainda, você está pensando em namorar, o conselho de Ellen White é que você ore pelo menos 3, 4 vezes mais do que você fazia antes, né? Orar por esse assunto em específico, porque, como eu disse, se há uma pessoa que vai influenciar você grandemente para a vida eterna ou não, é o namorado, depois noivo ou principalmente o cônjuge, né? Então, entre as escolhas, faculdade, profissão, essa é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Então, que isso venha do Senhor. Se não vier do Senhor, eu diria, pule fora, né? Porque não vale a pena avançar em algo assim, né? Que não venha de Deus. Gênesis 26, 7 e 8, encontramos aqui uma história interessante, né? Existe uma mentira aqui envolvida, não quero me deter nesse aspecto, e existe uma revelação interessante, olha só. Diz assim o texto: quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela é sua irmã? Né? Olha só, quem tinha feito isso já? Tinha usado desse recurso, digamos assim, que não é recurso para nós que cremos em Deus, né? A mentira, ou uma meia-verdade, né? Porque no caso de Abraão, a sua esposa era meia-irmã dele, né? Mas uma meia-verdade é mentira. Não adianta a gente querer mascarar a situação. E aqui você vê que Isaac fez a mesma coisa, ou seja, os exemplos, né? O exemplo dos pais. Os filhos vão imitar vocês, vão nos imitar. Quer seja os exemplos positivos, quer sejam os exemplos negativos, eles vão levar isso para a vida também, né? E aqui, infelizmente, Isaac
apesar de ter levado muitos bons exemplos positivos do seu pai, como o caso de fazer altares e tudo mais, era um homem de Deus, né? Mas ele também aqui escorrega, né? Comete um deslize, um pecado, e ele então, para salvar a vida, ele coloca até a mulher dele em risco, né? Graças a Deus houve a intervenção dele, do Senhor. E o que eu quero destacar aqui, então, deixando de lado essa questão da mentira, da qual ele depois se arrepende, enfim, é o fato de que ele não conseguiu esconder por muito tempo que Rebeca era sua esposa. Quando o rei olhou lá pela janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca. Então, esse carinho, né, esse contato físico, não importa se vocês estão casados aí, agora eu falo para os mais experientes, né, casados há 10, 20, 30, 40 anos, que ainda haja carinho entre vocês, né? Andar de mãos dadas, o abraço, né? Enfim, que o nosso amor ele seja expresso, né? Haja expressão do amor e que nós nos denunciemos muitas vezes às pessoas. Olha, aquele casal se ama, que bonito, né? Isso vai ser um testemunho também do amor de Deus na vida das pessoas. E as pessoas vão querer, o que que eles têm? Qual é o tempero que há nesse relacionamento, né? De que depois de tantos anos ainda tem esse carinho, esse olhar diferente, né? Isso vem também de Deus. Então as pessoas vão querer isso também na vida delas. E um casamento abençoado não é perfeito, porque não há casamentos perfeitos nesse mundo de pecado, mas um casamento abençoado em que há a expressão do amor ele vai brilhar, ele vai ele se denunciar, né? Aqui o rei viu, ó, não precisam só irmãos, coisa nenhuma, né? Então, que nós nos denunciemos, né? As pessoas percebam que há amor, que há carinho entre nós, certo? Outra história, eu vou aqui resumir, até porque ela é bem conhecida, né? E pela imagem vocês já imaginam de quem eu vou falar. José, lá no Egito, né? Uma vida vitoriosa com Deus, uma boa família começa na juventude, obviamente, né? Com as decisões da juventude. Algumas decisões tomadas na juventude são, assim, sem muitas consequências, mas outras podem acompanhar a pessoa por toda a vida. Por isso que é importante na juventude a pessoa buscar a Deus por si mesma, contar com mentoreamento, com ajuda, conselhos de alguém mais maduro e espiritual, né? Porque você sabe que o lóbulo pré-frontal, né, o cérebro do jovem, ele está em desenvolvimento, não está maduro até lá quase 25 anos, viu? Então a gente precisa, né? Os jovens precisam sim de um mentoreamento, né? Um discipulado, ajuda dos adultos, que eles possam confiar numa pessoa, algumas pessoas mais maduras, né? O fato é que José, semelhantemente a Daniel, ainda jovem, tomou a decisão firme de ser fiel a Deus. Ele poderia ter se revoltado com Deus, na verdade, né? Porque você sabe da história, ele foi vendido pelos irmãos, foi parar uma terra pagã, longe dos pais, longe da família, digamos assim, longe da igreja. Ele poderia falar assim, pensar assim: quer saber? Deus me abandonou, eu vou aproveitar as coisas que este novo mundo me oferece. E cair no pecado, né? E um desses pecados seria de ter um relacionamento de pecado, né? Com a esposa do seu senhor. Ele poderia ter vantagens, talvez até materiais, de proteção e tudo, né? Em ser o amante da esposa de Potifar. Mas a resposta dele foi linda, né? Quando ele diz assim: eu jamais poderia pecar contra o meu Deus e fazer esse mal contra o meu senhor, né? Potifar. E por ser fiel, a gente conhece a história, ele pagou o preço. Foi preso, e na prisão foi fiel e foi abençoado por Deus. Depois, encurtando a história, ele foi parar no palácio. E José foi o mesmo na prisão e no palácio. Isso é muito bonito, né? E ali foi uma bênção para aquela nação, o Egito. Bem, algo interessante na história é o fato de que José recebe como esposa, né? No caso, não foi uma escolha dele necessariamente, mas a gente vê que Deus também estava conduzindo tudo, né? Graças a Deus. Mas ele recebe como esposa uma egípcia, filha de um sacerdote egípcio, pagão. E agora? Julgo desigual? Como é que fica isso, né? Será que José cedeu agora porque a esposa vai influenciá-lo para a religião pagã, idólatra do Egito? Não. Quando os filhos nascem, quais foram os nomes dados a eles? Foram nomes egípcios ou nomes hebreus? Você sabe, né? Nomes hebreus, Efraim e Manassés. Nomes muito bonitos, que tinham um sentido muito bonito, né? Eram nomes que apontavam para o Deus de Israel. E quando o pai de José, Jacó, ele finalmente encontra o filho, eles se abraçam, eles choram, e o pai de José vai dar a bênção aos filhos. E ali está a esposa de José, feliz, trazendo os filhos para serem abençoados.
Então você percebe qual foi a religião que predominou nesse lar. O lar de José era um lar pagão, um lar, digamos, cristão. Os detalhes mostram que era um lar de Deus, o Deus verdadeiro, né? Então, a influência de José santificou a sua esposa. Olha que interessante, a promessa dada no Novo Testamento se cumprindo aqui também, né? E tudo isso começou na juventude. Então, um lar abençoado, um lar feliz, um lar bem conduzido começa lá atrás, quando você toma a decisão de ser fiel a Deus. Então, se eu falo de novo a solteiros que querem um dia ter um lar abençoado, comece sendo fiel agora. Comece buscando a Deus agora. Comece sendo fiel na faculdade, no trabalho, ainda que longe dos pais, longe da igreja, seja fiel. Seja um amigo de Deus, né? Outro texto muito bonito, nós encontramos ali em Êxodo 2, 1 a 10, que é a história de Moisés, né? Também no Egito. História bem conhecida, já virou filme, já virou animação e tudo mais, tão inspiradora que ela é. O que eu quero destacar aqui, agora falando para os pais, né, é o fato de que quando Joquebede, a mãe de Moisés, recebeu a bênção de poder cuidar dele, né, de criá-lo, é, e ser paga por isso, olha que história interessante, né, que ironia, né? Ela que teria que perder o filho, porque houve aquela lei absurda da matança dos meninos hebreus, ela teve o filho preservado e ainda por cima teve a bênção de poder criá-lo e ser paga por isso, pelo faraó, pela filha do faraó. O fato é que ele permaneceria pouco tempo com a mãe, né? Ali na cultura egípcia, os bebês, acho que o faraó não gostava de choro de bebê no palácio, então os bebês eram criados por uma ama, né? Por uma é, mãe adotiva, no caso aqui foi a própria mãe, enfim, né? Era amamentado, era criado, até que adolescente pudesse voltar ao palácio, conviver ali no ambiente do palácio. Então a mãe dele sabia que ela tinha ali, sei lá, 12 anos, 13 anos no máximo, para criar esse menino. E ela aproveitou ao máximo esse tempo. E fez muito bem o seu trabalho, porque Moisés foi um grande homem de Deus, né? Agora, é claro que quando voltou, quando foi para o palácio, o menino, que lá em Hebreus é dito que trocou as glórias deste mundo para viver como um servo humilde de Deus com o povo lá no deserto. Olha só o que Moisés fez, né? Trocou um destino que talvez o colocasse até como o monarca lá, né? O faraó, o próximo faraó. Trocou tudo isso, essa glória toda, para ser um servo de Deus e conduzir o povo pelo deserto. Bem, o fato é que a vida no palácio teve lá seus desafios. Olha o que Ellen White diz aqui nesse texto. Moisés estivera a aprender muito que tinha que desaprender. Ele teve que aprender a desaprender muita coisa lá do Egito, né? As influências que o haviam cercado no Egito, o amor de sua mãe adotiva, sua própria posição elevada como neto do rei, a dissipação de todos os lados, o requinte, a sutileza, o misticismo de uma religião falsa, o esplendor de um culto idólatra, a solene grandiosidade da arquitetura e escultura, tudo deixara profundas impressões em sua mente em desenvolvimento e modelara até certo ponto seus hábitos e caráter. O tempo, a mudança de ambiente e a comunhão com Deus podiam remover essas impressões. Renunciar ao erro e aceitar a verdade requeria da parte de Moisés mesmo uma luta tremenda, mas Deus seria seu auxiliador quando o conflito fosse demasiado severo para a força humana. Note que o requinte, o luxo, o ambiente ali do Egito tiveram alguma influência sobre o caráter de Moisés. Mas graças a Deus, aquilo que a mãe dele tinha feito foi mais forte. As bases, né, religiosas que ele recebeu em casa foram mais fortes. Então, nós também que somos pais, temos que ter a consciência de que temos pouco tempo com nossos filhos. O tempo passa rápido. Daqui a pouco você vai perceber que seus filhos já estarão voando com as próprias asas. E aí, o que foi feito, né? Será por conta deles, as decisões serão tomadas por eles. E a pergunta é: estamos, como Joquebede, aproveitando bem os poucos anos que temos com os filhos para prepará-los para enfrentar o Egito, para enfrentar o mundo, para enfrentar as situações que vão provar o caráter deles? Aproveitemos o tempo, né? Aproveitemos para fazer tudo o que já foi dito aqui. Culto familiar, o altar da oração da família, ser exemplo, né, para os filhos, porque não adianta você falar e eles não perceberem que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa não perfeita, obviamente, que pede perdão também,
mas que procura ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, como eu disse, né? Que fala, vive o que fala, que é a coisa mais importante. Esse é o maior legado que a gente pode deixar para os filhos. Me preocupa muito, por exemplo, como pastor e pregador, subir ao púlpito para pregar, imagine, e o filho pensar assim, mas isso que o meu pai está dizendo não é verdade, porque ele não vive isso. Isso retira todo o poder de uma mensagem, de uma pregação. Então, a integridade de nós vivermos o que pregamos é o exemplo mais poderoso que podemos deixar para os nossos filhos. Com certeza, os pais de Moisés eram pessoas íntegras, cristãos, digamos assim, né? Hebreus de verdade, e deixaram para ele esse exemplo tremendo. E olha que homem ele foi, né? Que líder ele foi uma vez convertido. É isso. E Juízes 13, 12 a 15 também acho um texto muito bonito, quando os pais de Sansão recebem a notícia de que serão os pais de um grande líder, de um juiz em Israel, né? O interessante é que o anjo, que é Jesus, na verdade, nós sabemos disso, quando ele aparece para a mãe de Sansão, ela corre para contar para o marido o que tinha acontecido. Isso é cumplicidade, né? Isso é um casal que era unido, você percebe isso? Ela vai contar para ele. E aí o marido, Manoá, ele pede para Deus, Senhor, manda de novo o teu anjo para que eu também seja abençoado e receba orientações. E Deus manda mesmo, né? O anjo vai lá, Jesus, e encontra o casal. E aí a pergunta-chave que salta desse texto é: o que faremos com esse menino? Como devemos criar este menino? De novo, pais, essa é a pergunta mais importante, né? Vocês que estão para ter um filho, ou planejam ter um filho, perguntem para Deus, Senhor, como criar essa criança? O que devemos fazer? Como devemos proceder? E Deus vai orientar. Nós temos a Bíblia, temos livros inspirados como o Lar Adventista, Orientação da Criança, temos tanta coisa maravilhosa, né? No nosso meio, que Deus nos deu de presente. Vamos usar esses recursos, né? Esses manuais para criar nossos filhos. O que devemos fazer? Como devemos proceder com esse menino? Essa é a pergunta que devemos fazer e Deus vai nos orientar com certeza. E para a gente finalizar, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre uma família especial do Novo Testamento. Sim, a família de Jesus. Seu pai adotivo, sua mãe, que Deus escolheu a dedo com certeza, não foi por acaso, porque eles receberiam o maior presente de todos, né? E a maior responsabilidade de todas, que era a de educar o Filho de Deus em seus primeiros anos. Primeira coisa, sobre o caráter de José. Você se lembra da história? Quando ele fica sabendo que Maria estava grávida, ela foi, passou um tempo na casa da prima e volta grávida. Foi um baque para ele, obviamente. Eles já eram noivos, na cultura hebraica já era praticamente casados, né? Faltava a celebração do casamento e a união íntima, enfim, mas já estavam ali comprometidos um com o outro. E aí a Maria volta grávida. E José ficou abalado, ficou confuso, e ele pensou: eu vou embora de fininho, vou fugir. E ao fazer isso, ele estaria praticamente assumindo uma culpa que não era dele. Porque Maria, pela cultura, pela lei hebraica, né, judaica, ela era passível de apedrejamento até, né? E só não era o caso porque o Império Romano não permitia mais penas de morte, mas ela seria marcada para sempre como uma infiel. E José, pensando fugir, iria assumir uma culpa que ele não tinha, como eu disse, né? Como se ele tivesse abusado de Maria ou coisa parecida. Mas aí o anjo aparece e diz: não, não faça isso, José. O filho, né, o ente ali, santo, que está no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. E o que é bonito aqui no texto é que o anjo diz assim: você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai ser o Salvador. E aí, quando ele acorda do sonho, o texto diz que ele fez exatamente o que Deus tinha mandado. Fala-se pouco de José na Bíblia. Nós entendemos que ele já era mais velho, talvez tenha, né, falecido ali, algum tempo depois, mas o pouco que se fala dele é muito, porque na outra vez em que aparece José na história, Deus manda que ele se levante e saia com Maria e o filho para o Egito, para fugir daquele decreto diabólico do rei. E aí diz o texto: José se levantou e fez o que Deus mandou. É isso. José era um grande homem, porque ele era uma pessoa obediente a Deus. Ele ouvia a voz de Deus e fazia o que Deus mandava. É isso que se espera dos pais, que sejam nobres, que protejam sua família, que estejam dispostos a morrer pela esposa, pelos filhos e que obedeçam à voz de Deus. E o que dizer de Maria? Submissão total a Deus, né? Faça-se minha tua vontade, Senhor, né?
o sim de Maria, quando foi dito a ela que ela seria mãe do Filho de Deus, do Messias, e ainda por causa disso ia sofrer muito, mas ela disse: seja feita a vontade de Deus na minha vida. Essa foi Maria, né? Uma jovem, uma mulher, para ser imitada, com certeza, né? Muito bem, José legou um exemplo de trabalho para o seu filho, tanto que ele herdou, né, a profissão de José de carpintaria. Maria, ela criava o menino, né? E olha só que interessante. E aqui eu finalizo com o exemplo dos pais de Jesus. Eles eram humildes, eram pessoas, né, trabalhadoras, não tinham ali carro do ano, móveis caros, apesar de serem carpinteiros, né? Mas uma coisa eles tinham, e a gente sabe que tinham: as escrituras sagradas. Porque Jesus, ele conhecia muito bem a Bíblia. Ele citava partes e partes de memória da palavra de Deus, discutiu com os sábios do templo. Como? Onde que ele aprendeu isso, já que ele não foi para a escola dos rabinos? Com certeza aos pés de Maria, que com certeza lia as escrituras sagradas para ele. E Bíblia naquele tempo era muito cara. Eram rolos de pergaminho, né? Não era qualquer pessoa que podia tê-los, os rolos, tanto que elas ouviam mais na sinagoga do que tinham para ler em casa. Mas Jesus era letrado, escreveu na escada do templo, leu na sinagoga muitas vezes a Bíblia, era letrado, alfabetizado e conhecia muito bem a Bíblia. Olha o que a mãe dele fez por ele nos primeiros anos. É isso. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Inculcarás, né? Colocarás na mente dela as verdades, a palavra de Deus. É isso, meus queridos, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, diz o Salmo 127, verso 1. Então Deus tem que ser o fundamento, tem que ser aquele que edifica nosso lar, para que ele permaneça para sempre. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi a decisão de Josué, que seja nossa também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, para que um dia, pela graça de Deus, possamos apresentar nossa família para Jesus. Claro que ele já a conhece, mas nós diremos assim: Senhor, aqui estão aqueles que tu me confiaste. Esse é o nosso grande sonho, né? De um dia poder devolver para Jesus o presente que ele nos deu, na forma de filhos, na forma de esposa, na forma de esposo. Nós temos que pregar o evangelho ao mundo, essa é a nossa missão. Mas não nos esqueçamos, nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Que a nossa oração seja a de Davi, quando disse assim, ó Senhor, tu és Deus, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Que seja essa a nossa oração. Pai, abençoa a minha família, para que ela seja eterna, para que ela dure para sempre e que nós estejamos sempre na tua presença. Espero que essa breve reflexão tenha mostrado a vocês, por meio das famílias da Bíblia, passeamos pelas páginas da Bíblia, que nós podemos sim ter famílias felizes, apesar das lutas, do pecado neste mundo. Podemos ter famílias abençoadas, um casamento abençoado, desde que nós busquemos a Deus todos os dias, em oração, em comunhão. Deus abençoe as famílias desta igreja de Itapetininga e todos os demais que estão assistindo a essa transmissão e que vão assistir depois a gravação também.